Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui novamente nessa monitoria gravada. Então vamos lá. A nossa monitoria de hoje vai ser de diencéfalo, tudo bem? E vou trazer umas discussões interessantes para a gente ter hoje. Como sempre, me deixo à disposição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar para mim no WhatsApp. A gente vai ter uma monitoria interativa logo mais. Então, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. Lembre sempre que o objetivo aqui é o aprendizado de vocês. Como que eu dividi, né, essa monitoria? Primeiro, uma apresentação de um clássico caso clínico, como em toda a monitoria da gente. Um breve resumo de onde a gente está, em que parte do sistema nervoso a gente está, e como que agora modifica um pouquinho. A gente entrou agora em um mundo intrincado de relações, então é importante a gente ter um pouco dessa noção. Uma breve anatomia radiológica do sistema ventricular, e isso é importante, porque como eu falei com vocês na live do professor Fabiano nessa semana, o sistema ventricular, especialmente o ventrículo lateral, ajuda bastante a localizar as estruturas. Então, é basicamente isso que a gente vai discutir. E aí, de fato, vem a anatomia radiológica das estruturas diencefálicas: tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. E a discussão final do caso clínico. Como toda monitoria, a organização, vocês conseguem ver no canto inferior esquerdo, em essencial, importante e complementar. Isso é muito importante. Então, assim, se vocês tiverem que escolher, escolham assistir a parte essencial, porque ela de fato que vai ser cobrada de vocês na prova, ela de fato é que precisa ficar em vocês depois da monitoria. Entretanto, tanto a parte importante quanto complementar, elas servem para dar o acabamento, né? Importante ainda mais. A complementar, ela serve para fixar esses conceitos na mente de vocês. Então, é isso. Vamos começar o nosso estudo. Então, um caso clínico, né? Vamos lá. Paciente PT, 33 anos, do sexo feminino, foi a um clínico geral na UBS com múltiplas queixas, incluindo obesidade troncular, a gente chama de um tipo de obesidade chamada androide, múltiplas acnes que estavam aparecendo no rosto, amenorreia e hipertensão. Menorreia é a falta do escorrimento, né, do ciclo menstrual. Como a história pregressa dessa nossa paciente? Os sintomas começaram aproximadamente, faltou um Mzinho aqui, pessoal. Os sintomas começaram aproximadamente há 3 anos com hirsutismo. Hirsutismo é uma palavra bonita para crescimento de pelo, né? Por um aumento exacerbado de pelos no corpo. A acne de início recente, um ganho ponderal de 20,5 kg, o que é bastante, especialmente no abdômen, o que contribui, né, corrobora com a obesidade androide. Pera, deixa eu só colocar ponteiro aqui, que eu acho que fica mais fácil. Obesidade androide. O aparecimento de hematomas na pele, que na verdade são equimoses. Vocês vão ver a diferença com o passar do curso. Hematoma é algo muito mais extenso, equimose é um termo que a gente resguarda para a pele, né, para hematomas na pele que são menores, mais delimitados, mais bem localizados, porque hematoma seria um evento muito maior para acontecer na pele, né? A pele não tem vasos em calibre suficiente para ter um hematoma, não de forma rotineira. Esses hematomas com facilidade, um suor excessivo e estrias na pele. Há 2 anos atrás, né, da consulta, a menstruação cessou, então, sua amenorreia. E ela desenvolveu um quadro hipertensivo que precisou de medicação, uma medicação antihipertensiva. Nos últimos 2 meses, ela apresentou irritabilidade e humor depressivo, com diminuição da energia, nas palavras dela, com dificuldade para subir as escadas, né? Então, a gente vê uma história pregressa aqui contada de uma forma linear, enfim, com o tempo. É importante isso na anamnese. No exame físico, o exame geral tinha faces em lua,
Depois vocês podem dar uma olhadinha na internet o que é faces em lua. De fato, obesidade abdominal, ela tinha coxinha de gordura dorsocervical na face posterior do pescoço e pernas finas. Então, de fato, se relacionando com as múltiplas queixas que ela trouxe para a gente lá na UBS. Sinais vitais: temperatura dentro do esperado, a pressão um pouco, nesse caso daqui, né, dentro do esperado, né, 125 por 85, nesse dia estava controlado, imagino que por causa da medicação. Pescoço flexível, porém obeso, devido à coxinha de gordura dorsocervical, sem aumento de tireoide, os pulmões estavam limpos, sem massa nos seios, o coração era normorrítmico e normofonético, novamente, abdômen obeso, como a gente já havia falado, sonhos intestinais normais, sem massas palpáveis. Extremidades não tinham edema, a pele do rosto estava hiperemiada e com hirsutismo, como a gente já havia falado aqui em cima, aparecimento de estrias abdominais, equimoses e a pele fina em algumas regiões. A genitália estava em tamanho normal, estrutura normal, e o exame neurológico normal, estado mental normal, nervos cranianos normais, a motricidade, os reflexos, a coordenação, o equilíbrio, a marcha e a sensibilidade estavam normais. E aí vocês me perguntam, como é possível? Arthur, que caso é esse? Por que você trouxe um caso desse? Não me parece ter nada neural aí. Não me parece ter nada que justifique você trazer para uma monitoria de encéfalo, uma estrutura nervosa, né? Então, e aí? Vejo vocês com essa carinha aqui da Nazaré, ou vocês correndo aqui como senhora, senhora. Vem aqui, gente, monitores, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Os alunos, vem aqui, vem aqui. Mas aí, a gente vai trabalhar direitinho esse caso. Já fica aí na mente de vocês por quê, né? O que esse caso tem a ver? Você vê que as manifestações são muito mais muito mais não, são quase que unicamente extra nervosas, né? São quadros dermatológicos, são quadros envolvendo outros sistemas, né? Então, é algo interessante a vocês pensarem enquanto a nossa monitoria acontece. A gente retorna isso no finalzinho. Novamente, é algo complementar, algo para vocês fixarem. Onde a gente está? Né? Em que momento, em que parte, em que situação do sistema nervoso a gente está? E aí é uma parte interessante, né? Vocês viram na embriologia que o nosso sistema nervoso central ele é dividido embriologicamente em prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Até agora nós já estudamos o rombencéfalo, e aí a gente já viu bulbo, medula, ponte, cerebelo, o mesencéfalo nós já vimos aqui. Então, basicamente, 2/3 dessa divisão embriológica nós já vimos. Agora começamos a estudar o prosencéfalo, e especialmente a sua porção diencefálica, que corresponde basicamente ao tálamo, subtálamo, epitálamo e hipotálamo. São as regiões especiais. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é: como as diferentes regiões corticais se comunicam entre si? Como que os diferentes lobos se comunicam? Eles se comunicam? Se sim, de que forma? Que tipo de fibra? Como que elas estão topograficamente organizadas? Para onde vão os tratos ascendentes que vocês já estudaram em romboencéfalo e mesencéfalo? Para onde vai todos aqueles tratos que vocês já estudaram, né? Os ascendentes, aqueles especialmente relacionados à sensibilidade. E os tratos descendentes, como que eles entram no tronco cefálico? Como que o córtex espinhal entra no tronco cefálico? Como que o espinotalâmico sai do tronco encefálico? Como que todos esses tratos se comportam, né? Como que é a topografia deles dentro dessa nova estrutura que a gente está estudando agora como o prosencéfalo, né? A primeira etapa, né? A primeira parte do prosencéfalo de encéfalo. Então, olha que interessante. Uma coisa que eu queria falar para vocês.
Agora, os circuitos que a gente vai estudar são muito mais complexos do que os anteriores. E as delimitações das estruturas também são bem mais tênues. Por isso que a gente vai ter que tomar bastante cuidado, ter bastante atenção e revisar sempre. Ah, e realmente, não se esqueçam nunca de perguntar para onde vão os tratos, qual estrutura eles se comunicam. Isso é muito importante. Do primeiro dia de neuro ao último dia de neuro, vocês vão precisar saber disso. E aí, a estrutura mais importante que a gente vai estudar, sem sombra de dúvida, é o tálamo. O tálamo é a grande estação para onde convergem estímulos sensoriais e de onde saem radiações para o córtex cerebral. Então, ele é a estrutura par que a gente vai estudar, que é de mais importante agora, porque as suas funções são essenciais para a homeostase do sistema nervoso central, para o funcionamento, para o correto funcionamento. Mas não é só o tálamo. A gente vai ver direitinho a função dessa estrutura, claro, mas a gente vai ver muito mais. Então, e só uma coisinha para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho de função, claro, neuroanatomia para a gente é neuroanatomia funcional, só que o nosso estudo de hoje vai ser muito mais localizacional. A gente vai fazer um estudo topográfico. Tudo bem? A gente vai identificar as estruturas nas imagens radiológicas. Tudo bem? E a gente vai usar uma estrutura muito importante, que são os ventrículos, especialmente os ventrículos laterais. Essas estruturas ajudam demais a gente se localizar dentro do sistema nervoso central, especialmente quando a gente está vendo cortes coronais, até cortes axiais, eles ajudam bastante a gente se localizar. Tudo bem? Então, quais são os ventrículos, né? A gente tem basicamente 3 ventrículos e o aqueduto cerebral que comunica o terceiro ventrículo a um quarto ventrículo, como vocês já sabem. Vocês já viram, né, o quarto ventrículo na etapa anterior do curso de neuroanatomia, de neuroimagem. Vocês já viram o aqueduto cerebral de Sylvius, que comunica o quarto ventrículo com o terceiro ventrículo. Vocês já viram isso direitinho. E agora a gente vai estudar os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo. Aí cabe uma observação de imediato. Ventrículos laterais são estruturas pares, então você tem um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo, lateral. Entretanto, o terceiro ventrículo é uma estrutura ímpar e mediana, então a gente só encontra essa estrutura em cortes sagitais medianos, por exemplo. Com certeza, essas estruturas vão ajudar muito vocês a se localizarem nas imagens, porque cada parte, especialmente do ventrículo lateral, se relaciona com estruturas muito peculiares, muito particulares. Então, ventrículo. O que é importante vocês saberem dos ventrículos? Produzem e armazenam o líquor, que é o fluido cérebro-espinhal. Em algumas partes desse sistema ventricular, a gente tem plexo corioide. Vocês vão ver que no terceiro ventrículo tem plexo corioide, constituído por células ependimárias que secretam esse líquor e promovem a sustentação hidrostática do sistema nervoso central, né? Você sabe que tem líquor fora e dentro. Tem líquor dentro dos ventrículos, tem líquor dentro da medula e tem líquor fora. Então isso dá uma sustentação hidrostática muito importante, né? Devido, primeiro, à importância do sistema nervoso central e também a sua consistência, né? Diferente de um osso, diferente de um músculo, o sistema nervoso é constituído por fibras muito delicadas e qualquer tipo de acidente poderia levar a consequências muito sérias, né? Por isso que a gente precisa ter um colchão hidrostático muito bem estabelecido. Então, vamos lá. A gente já sabe que são 3 os ventrículos, a gente já sabe do aqueduto cerebral, a gente já sabe das estruturas que a gente vai estudar, da relação. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que é muito importante,
para vocês se localizarem, né, para não confundirem ventrículo lateral com o terceiro ventrículo, especialmente se vocês tiverem um corte mesmo coronal de anterior para posterior, vocês puderem ir percorrendo, vocês vão ver o forame interventricular ou o forame de Monro. Aqui a gente vê nessa vista daqui, né, nesse videozinho que é tridimensional, ele é apontado aqui como essa estrutura azulzinha clara, né, comunicando os ventrículos laterais ao terceiro ventrículo. E esse terceiro ventrículo é muito engraçado, parece o bico de um papagaio, né, parece o bico de um pássaro. E aí é importante vocês verem direitinho isso. Esse biquinho aqui a gente chama do recesso supraóptico, né, e o recesso infundibular. Isso é muito importante, a gente vai ver no hipotálamo. A gente vai ver a aderência intertalâmica, na verdade. Não é todo mundo que tem, já falo para vocês. Terceiro ventrículo, ventrículos laterais e os seus cornos ou porções. A gente vai analisar cada uma delas e a relação com estruturas muito próximas. Então, vocês vão receber esse slide. Então, aproveitem bastante, olhem essa reconstrução tridimensional, tentem pensar isso dentro da caixa craniana, pensem isso e vão refletindo, tudo bem? Porque vocês não podem achar, ou pelo menos ficar com muita dificuldade, né, na visualização tridimensional. Quando a gente tem os cortes axiais, a gente tem que sempre pensar na sua reconstrução tridimensional para poder localizar. E é um pouco complicado, por isso que eu estou trabalhando com vocês os ventrículos laterais agora, para ajudar vocês a localizarem estruturas diencefálicas, porque ajuda bastante. Ok? Então, ventrículo lateral, a gente tem 4 divisões: corno anterior, corno central, corno posterior e corno inferior. A gente vê aqui corno anterior, corpo, corno posterior e corno inferior. Ok? E a gente vai ver as estruturas que se relacionam com cada um deles. O corno anterior é a parte que está à frente, a parte que está adiante, a parte que está anterior ao forame de Monro, que é o forame interventricular. Então, essa parte anterior a esse forame aqui, ele é medialmente limitado pelo septo pelúcido, que divide ambos os ventrículos laterais. Então, ele está aqui, ó. Esse septo pelúcido está aqui, a gente vai ver nas imagens, é mais fácil de ver. O assoalho, o chão, a parte de baixo do corno anterior do ventrículo lateral, a gente vê a cabeça do núcleo caudado, que é o núcleo da base, vamos estudar na P3, mas só a nível de localização é importante vocês já saberem onde encontrar o núcleo caudado, porque ele ajuda muito a localizar em que parte você está. Se você está na parte mais anterior, mais medial ou mais posterior. E o teto é o corpo caloso, vocês vão estudar essa estrutura logo mais, muito importante. Já a parte central é a parte posterior ao forame interventricular, só que vai até o esplênio do corpo caloso, onde de fato ocorre a bifurcação, que a gente chama de trígono colateral, que dá a porção posterior e a porção inferior do ventrículo lateral. Tudo bem? O teto, corpo caloso, medialmente é delimitado também pelo septo pelúcido, e o assoalho, que é inclinado superior e inferiormente. O que isso significa? Ele está inclinadinho de cima para baixo, só que em vez de ser vertical, ele está inclinado um pouco oblíquo. Então ele está inclinado, como a gente vê aqui, um pouquinho, ou como a gente chama na anatomia, superior inferiormente. Dentre outras estruturas, né, o assoalho ele é delimitado pela parte lateral da face dorsal do tálamo, estria terminal e o núcleo caudado. Isso é importante da gente ter em mente. Tudo bem? Já o corno posterior, ele faz uma curva, né? Interessante, ele faz uma curva e se volta anteriormente, né? A curva com concavidade medial, então ele não só se volta medialmente, anteriormente, como ele tenta se unir, né? Ele se volta medialmente, como a gente vê aqui, ele quase abraçando, né, as estruturas que estariam ao redor aqui. A parede é formada pelas fibras do corpo caloso, novamente, e o corno inferior
Eu apontei uma estrutura errada, pessoal. Eu estava apontando o corno inferior, quando na verdade eu queria apontar o corno posterior. Então, o corno posterior também com concavidade medial e paredes formadas por fibras do corpo caloso. É isso daqui. Já o corno inferior, a curvatura dele é inferior e anterior. Sim, novamente, ele está se curvando inferiormente e anteriormente a partir do trígono colateral, que é essa região em que o corpo, né, do ventrículo lateral se separa em corno posterior e inferior. O teto desse corno é feito pela substância branca do cérebro. Medialmente, ele é delimitado pela cauda do núcleo caudado. Então, veja, núcleo caudado novamente, estria terminal, que acompanha a curvatura. Então, vejam, o núcleo caudado ele tem íntima relação com o ventrículo lateral. É uma coisa que eu queria que vocês guardassem. Seja em seu corno anterior, que é que a gente vê o núcleo caudado formando o seu assoalho, seja no seu corno inferior, ok? Aqui também a gente vai ter a amígdala, não é importante vocês saberem localizá-la agora, mas vocês vão saber localizá-la na P3, é importante para o controle das emoções, enfim, vocês vão ver que ela faz parte do circuito de papéis, enfim. E hipocampo, ok? Amígdala muito relacionado ao controle do medo, né? A primeira região que é ativada no nosso cérebro quando a gente está em uma situação de medo, visual de medo, né? É uma região que brilha nos exames de neuroimagem específicas para isso. E estruturas em curvatura de C que seguem a curva, né? Dos ventrículos laterais, como a gente vê essa curva em C, são núcleo quadrado, como a gente já viu que ele faz, ele está tanto no corno anterior quanto no corno inferior, então ele segue essa curvatura. O corpo caloso também segue essa curvatura, vocês vão ver. O fórnix, muito importante, e a estria terminal. E aí vocês ficam, mas meu Deus, como que eu vou saber de tudo isso, Arthur? Calma, calma. Fiquem tranquilos. A monitoria estará gravada. Esses slides estarão na mão de vocês. E ventrículo lateral é algo da terceira prova. Aqui é só para ajudar vocês a se localizarem. Tudo bem? Então não fiquem igual a Nazaré. Ok? Agora a gente começa efetivamente o nosso estudo das imagens. Entretanto, antes de começar com as estruturas diencefálicas, queria mostrar para vocês alguns cortes axiais e algumas peças anatômicas que ajudam a vocês a se localizarem, né? Então vamos lá. Vendo primeiro na peça e fazendo a correspondência nessa ressonância em ponderação T1. Tá um pouco borradinho aqui, mas vocês vão conseguir ver direitinho aqui, né? Veja bem, que estrutura é essa daqui? Está anterior e está ocupando o assoalho do corno anterior do ventrículo lateral? Isso mesmo, o núcleo caudado, em sua porção cabeça do núcleo caudado. 5, dividindo ambos os ventrículos laterais, o septo pelúcido, como a gente já havia visto. Como eu falei para vocês, lá, né, nas estruturas que formam o sistema ventricular, a gente vê o plexo corioide, aqui na estrutura em 8, do terceiro ventrículo. Então, ele é, como eu falei para vocês, no terceiro ventrículo a gente tem plexo corioide. Em 6, a gente aponta para a estria terminal, como a gente vê também em formato de C, que a gente já viu. Em 7, tálamo. Olha o tálamo aqui. Os tálamos, né? A gente vai ver depois eles se relacionando muito bem com as estruturas. 11, olha aqui, corno. Aqui aí vocês pensam, tá? Aqui é o corno posterior ou é o corno inferior? Então, quando a gente retira a peça anatômica, a gente vê o buraco, né? A cavidade do terceiro ventrículo, do quarto ventrículo e dos ventrículos laterais. Então, veja bem,
Aqui a gente está vendo em profundidade. Nesse corte daqui, a gente vê um corte fatiadinho, bem pequeno. Aqui a gente consegue ver as estruturas até mais inferiores, né, que estão mais no assoalho do ventrículo lateral, como a cabeça do corpo caudado. Mas nesse caso daqui, a gente está numa região posterior, é o corno posterior, ou também chamado de corno occipital, do ventrículo lateral. A gente poderia ver logo mais a gente poderia ver logo mais o corno inferior, se a gente conseguisse retirar um pouco dessas estruturas ou, né, estivesse olhando imagens. No número 12, a gente vê o corno frontal ou, como a gente já falou, o corno anterior, a porção anterior do ventrículo lateral e, novamente, em íntima relação com a cabeça do núcleo caudado. Muito importante a gente ver nas imagens, inclusive. E no número 19, forame interventricular ou forame de Monro. Aqui está difícil de visualizar, mas é o que comunica o ventrículo lateral ao terceiro ventrículo, que aqui a gente teria que ver um pouquinho mais para baixo para analisá-lo. No número 14, a gente vê o putamen, a cápsula interna, perdão, cápsula interna aqui, que são estruturas importantes. Vocês vão ver a relação da cápsula interna, e é muito importante que lesões na cápsula interna, a depender de que região da cápsula interna, vão ter a sintomatologia motora muito importante. A gente vai ter uma paresia completa, pode ser equilibrado ou não equilibrado, a gente vai ver tudo isso. E, novamente, o corno temporal do ventrículo lateral ou o corno inferior. Aqui a gente vê ele indo mais para baixo. Então, ele está fazendo aquela voltinha que eu já mostrei para vocês no slide anterior. Fazendo só a voltinha e se dobrando anteriormente. Tudo bem? Na ressonância, sempre analisem de forma global, né? Primeiro, vocês estão vendo que é uma ressonância, ponderação T1, líquor estará em preto e a substância branca estará de branco e substância cinzenta em uma cor intermediária entre o preto e o branco. O hipersinal aqui, portanto, está na substância branca. Núcleo caudado, como a gente já havia dito, ele está aqui no corno anterior do terceiro ventrículo. A coroa radiata, muito importante mesmo. Vocês vão ver que logo depois da cápsula interna tem essa coroa radiata que forma as radiações que vão para as áreas corticais, muito importante mesmo. Novamente, septo pelúcido dividindo os ventrículos laterais. Corpo caloso, a gente sabe que ele está anterior e posterior também. Núcleo caudado, como eu já havia mostrado para vocês. Aqui a gente está na região do corpo do ventrículo lateral. Então, a gente vê que é o corpo, se vocês estiverem vendo em outros cortes, né, como a gente vai ver daqui para frente, vocês conseguem identificar de fato isso como corpo, porque está próximo do corno anterior, mas a gente ainda não vê o trígono que separa em corno inferior e corno posterior. Então, a gente não está em uma região tão próxima dessa estrutura. E nesse slide é isso. Percebam aqui no canto superior direito que a gente sempre vai ter, sempre que possível, um corte mostrando aproximadamente o nível tanto do corte da estrutura, né, da peça anatômica, quanto da própria ressonância. Então, se localizem por aqui, ó. Ok? O corpo caloso aqui. Claro, aqui é um corte sagital, né, mediano, só para mostrar para vocês a altura do corte. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. O que é o número 14? O que é o número 14? Isso mesmo, corno frontal do ventrículo lateral. Anteriormente a ele temos o quê? Temos exatamente o joelho do corpo caloso, a sua porção anterior. Novamente aqui do outro lado, 15, septo pelúcido, dividindo os dois. Qual é a estrutura que fica bem no assoalho do corno anterior do ventrículo lateral? A cabeça do núcleo caudado, como a gente já viu aqui. Que estrutura é essa mediana que fica bem no centro aqui? Especialmente aqui a gente está falando do terceiro ventrículo,
Provavelmente um corte mais superior ou mais inferior, a gente veria o forame interventricular. Pode ser que ele esteja aqui ou nessa região. Depende do corte, né? A gente sabe que o terceiro ventrículo é uma estrutura singular, é uma estrutura ímpar. Então aqui, o plexo corioide do terceiro ventrículo. Que estrutura é essa? Que está lateral ao terceiro ventrículo, que faz a sua parede. Exatamente, os tálamos. Então, tálamo está aqui. Que estrutura é essa que está do lado do tálamo? Exatamente, a cápsula interna. Vocês vão ver isso bem em anatomia, neuroanatomia e também nos cortes do Atlas Digital de Neuroanatomia. Aqui a gente vê o lentiforme, a gente vai estudar direitinho os núcleos da base depois. Esses daqui são chamados núcleos da base. A gente vai ver a cápsula externa, a cápsula extrema. A gente vai ver direitinho isso, ok? Olha, que estrutura é essa? O corpo caloso, o esplênio do corpo caloso, na porção mais posterior do ventrículo lateral. E aqui, ó, já em corte que dê para a gente ver o ventrículo lateral em outra estrutura, né, em outra porção. Nesse caso daqui, a gente já vê o começo do corno temporal, ou também chamado de corno inferior. Daqui ele voltaria mais aqui para baixo, ó, e se projetaria anteriormente. A gente consegue vê-lo aqui. E aqui no 20, as radiações ópticas são importantes, indo para o lobo occipital. Muito importante. Grande parte da energia que a gente gasta do nosso sistema nervoso é por causa da via óptica, né? Vocês já viram isso. Agora, em um corte e ressonância magnética, né? De ressonância mesmo. E são as mesmas estruturas. Então, vamos lá. Joelho do corpo caloso. A gente vê o corno anterior. A gente vê o núcleo caudado. A gente vê o lentiforme. A gente vê a cápsula interna. A gente vê o tálamo. A gente vê, claro, aqui a gente não vai conseguir ver de forma tão evidente por falta de sensibilidade do exame, o plexo corioide, mas a gente vê sim o terceiro ventrículo. A gente vê o ventrículo lateral, na sua porção mais posterior, talvez até já começando o corno temporal, o corno inferior, e aqui, novamente, o esplênio do corpo caloso. Vocês vão ver depois estruturas venosas aqui, enfim. Mas, ó, já se localizem, esse corte daqui é muito bonito, ele tem que estar na mente de vocês. E no número 16, a coluna do fórnix, né? Vocês vão ver depois em outros cortes. Então já memorize muito bem esse corte axial. É importante. Aqui eu tive um trabalhinho, ele não foi completo porque foi difícil de fazer as animações. Mas aqui eu vou rodar o vídeo e vocês vão ver ponto a ponto onde estão as estruturas. Não é que todas essas setas estejam concomitantemente no mesmo nível, não. Cada uma das setas está apontando para uma estrutura em um nível diferente. Ok? Vamos ver. Então, só mostrando para vocês. A gente está indo de inferior para superior, em cortes axiais, lado esquerdo, lado direito, como vocês já estão acostumados, estão cansados de saber. A gente está agora no nível do tronco cefálico, a gente está vendo agora a ponte, a gente vê bulbo, ponte, mesencéfalo, artéria basilar, pedúnculo inferior, pedúnculo médio, decussação do pedúnculo superior. A gente vê direitinho o quarto ventrículo, cerebelo, folhas cerebelares, verme, tudo isso a gente vê direitinho. Não é o foco dessa monitoria, mas só para vocês verem, só para vocês se localizarem. Espera, tinha dado um errinho aqui. Então, vamos lá. Subindo. Tá dando um erro aqui. Meu Deus, como faz para reproduzir esse vídeo? Preciso estar segurando aqui. Ok, vamos lá. Subindo, subindo. Quarto ventrículo, a gente vê ali direitinho. Vamos ver qual é a primeira estrutura que a gente consegue ver.
esteja apontado direitinho. Eita, tá dando problema aqui, pessoal, de apresentar esse vídeo. Será que eu consigo pela caneta, apontador? Eu não sei como fazer isso. Tá, vamos lá. Tentar mais uma vez, senão eu deixo para vocês identificarem e mandem para mim. Ah, não vou conseguir mostrar, pessoal. Nossa, eu não vou conseguir mostrar mesmo. Tá dando um erro aqui. Mas ó, eu vou tentar pelo menos achar aqui as estruturas para apontar para vocês. Espera aí. Deixa eu ver. A gente já vê terceiro ventrículo aqui, tálamo. Não é o corte mais fácil de ver, mas a gente já vê direitinho. Terceiro ventrículo e tálamo. Eu quero mostrar agora para vocês o septo pelúcido. Ele está mais para cima, a gente vê ele separando o ventrículo lateral, corno posterior do ventrículo lateral. Ele já vem aparecendo antes, tá vendo? Por que ele vem aparecendo antes? Claro, vocês já sabem disso. Ele vem aparecendo antes porque existe uma curvatura súpero inferior que leva esse corno a se mostrar, né? A gente vê, portanto, o corno mais inferior, ele tá por aqui, e aí a gente vê o corno posterior do lobo occipital, né? O corno posterior do ventrículo lateral no lobo occipital, aqui nessa seta. Vamos ver mais. Ver se eu consigo apontar para vocês um pouquinho mais. Queria achar o forame interventricular. Deixa eu ver se eu encontro aqui o forame interventricular. O forame de Monroe para mostrar a vocês. Que é muito bonitinho quando ele aparece. Bonitinho mesmo. Porque vejam, né? A gente está no terceiro ventrículo aqui, ele não tem comunicação ainda com o ventrículo lateral. A gente vai subindo, 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 e aí a gente vê a hora da comunicação, ó. Aqui deu para pegar bonitinho. O forame interventricular, comunicando o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo. Ao quarto ventrículo não, ventrículo lateral, perdão. A gente já viu a cabeça do núcleo caudado. Aqui, ó, a gente consegue ver bonitinho. Ver que ele de fato é uma estrutura em C que acompanha o ventrículo lateral. Então, esse vídeo daqui, ok. Desculpem não conseguir passar do jeito que eu queria, mas vocês vão ter o vídeo, então tudo bem. Em cortes coronais, a gente vai ver bonitinho. A gente já passou na aula, né, com o professor Fabiano, mas eu quero retomar com vocês. Vamos lá. A gente começa a ver o ventrículo lateral aqui, se a gente for acompanhando. A gente já vê o corno anterior, já vê a cabeça do núcleo caudado, nesse corno anterior do ventrículo lateral. A gente vai ver mais para frente, ó, quando ele aparecer um pouco mais posterior, o corno posterior, ele está mais para frente, ó, tá vendo? Não sei se vocês pegaram a ideia. Tá vendo o corpo do ventrículo lateral, ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo para frente, para frente, para frente, para frente, passa pelo trígono e aí forma o corno posterior. Ok? Ele forma o corno posterior aqui, ó, tá indo para trás. Ok? E aí, essa porção anterior aqui seria o quê? O corno inferior do ventrículo lateral. Vocês já viram também, essa imagem está um pouco fora de foco, né? Eu aumentei muito o tamanho dela e perdeu um pouco de foco. Mas vocês veem o que, ó? Em cortes mais anteriores, você já vê o nervo óptico aproximando do seu quiasma. Ele vai aproximando, deixa eu colocar, que se eu colocar o coisinha some, né? Ele vai aproximando do seu quiasma até formar o quiasma óptico. A gente vê aqui a hipófise, né? Na sua célula túrcica, como a gente vê, e o seio esfenoidal, muito importante. Nas estruturas septo pelúcido, a gente tem que ver o fórnix um pouco mais, deixa eu ver se consigo colocar aqui. Pronto, um pouco mais posterior, a gente vê o fórnix aqui. O forame interventricular novamente, olha que bonito. O forame interventricular comunicando os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo, muito bonitinho, aqui.
E os tálamos, como a gente vai ver em cortes que mostrem o terceiro ventrículo, como esses cortes, e esses cortes aqui, que inclusive a gente pode ver próximo ao subtálamo. Bem, deu errado novamente, né, infelizmente, mas, bem, eu vou deixar vocês verem esse videozinho aqui, depois vejam, né, ele aponta direitinho. Os lobos, lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e um pouco mais lateral, o lobo temporal. As estruturas da fossa posterior, né? A fossa posterior, a gente vê mesencéfalo, ponte, ele chama de medula aqui, mas é bulbo, né? Em inglês, medula é bulbo. Cerebelo, que é a tenda do cerebelo. Em corte sagital mediano, né? A glândula pituitária ou glândula hipotalâmica, a gente vê direitinho. O hipotálamo está aqui em cima, né? A gente vê a glândula hipófise aqui, ou pituitária. Isso é muito importante para a gente ver essa estrutura, né? Seio esfenoidal aqui novamente. Então, vejam bem todas essas estruturas. Quiasma óptico, com o nervo óptico, vem da retina. Olha o corpo caloso, joelhos, esplênio, corpo. Bem, a gordura da pele, né, que recobre o crânio. E o fórnix, como a gente já vem vindo. Quarto ventrículo, aí o aqueduto cerebral de Silva, daria para ver aqui um pouquinho, e enfim. Em ponderação T2, a gente vê agora os núcleos, núcleo caudado, o putamen, que é outro núcleo, o globo pálido. A gente vai ver direitinho essas estruturas na P3, ok? Em ponderação T1 agora, tálamo, e estaria bem próximo do terceiro ventrículo. Olha o esplênio do corpo caloso. O joelho posterior da cápsula interna. Importante a gente saber a organização somatotópica, a organização topográfica dessa cápsula interna, porque lesões específicas da cápsula interna em pontos específicos vão ter sintomatologias específicas. A corno anterior, né, o joelho anterior da cápsula interna, sua porção anterior, sua porção posterior. E agora, acho que ele vai mostrar os componentes principais dos gânglios da base, sim, ou núcleos da base. Bem, como ele já mostrou, o caudado, o putamen, o globo pálido. Então, é isso. Ele vai, por que eu trouxe esse vídeo vem agora no final, que é em relação aos ventrículos laterais, ok? Também que ele só passar um pouquinho mais dos núcleos da base. Vamos agora ao sistema ventricular. Ele ainda vai falar do corpo estriado, né? Tudo bem, deixa ele falar. Que compõe o corpo estriado. Tudo bem. E agora o sistema ventricular, que é o que a gente de fato quer ver. O ventrículo lateral direito, o esquerdo, corno anterior, né? Corpo, a gente já veria corpo indo para o occipital aqui. O terceiro ventrículo, estrutura mais mediana, próximo ao tálamo. Olha o corno inferior do ventrículo lateral. A gente vê o quarto ventrículo aqui. Essa estrutura vocês já estão muito calejados de saber. Artéria basilar, tudo isso vocês já conhecem bastante. Em resumo, pessoal, qual a estratégia que eu quero que vocês tenham? Primeiro, identifica o ventrículo lateral. Em que região do ventrículo lateral você está? Então, é uma região anterior? Se é anterior, você está vendo o núcleo caudado?
É a central? Você consegue ver o tálamo próximo? Você consegue ver o terceiro ventrículo? Se é posterior, você está vendo já o lobo occipital? Se é inferior, você vê a cauda do núcleo caudado? E a partir daí você localiza as estruturas próximas. Então, são essas estruturas que a gente vai estudar agora, as estruturas diencefálicas. Antes disso, na verdade, eu deixei duas perguntinhas para vocês responderem, né? Vocês podem responder e depois me procurar. Um homem, 48 anos, tem uma desordem de movimento e uma deterioração mental. A ressonância magnética mostrou perda de estruturas da parede do corno anterior do ventrículo lateral. Qual das seguintes estruturas é mais provavelmente afetada, perdida nesse paciente? O núcleo talâmico anterior, o núcleo caudado, o corpo do núcleo caudado, a coluna do fórnix, o núcleo dorsomedial, a cabeça do núcleo caudado? Então vamos lá. Corno anterior do ventrículo lateral. Qual é? Isso mesmo. Mandem para mim a resposta. Quero ver se vocês estão tão fera. As radiações ópticas são intimamente associadas com quais dos seguintes espaços? O corno anterior do ventrículo lateral, o corpo do ventrículo lateral, as cisternas adjacentes ao mesencéfalo, o corno posterior do ventrículo lateral, o terceiro ventrículo. Radiação óptica, onde que fica? Exatamente, exatamente. Então, a gente já vê o lobo occipital. Exato. Que região do ventrículo lateral está no lobo occipital? Pronto, isso mesmo. Então, vejam direitinho o que região próxima tá, né? A gente vai ver aos cortes bonitinhos, depois vocês me mandam a resposta, tudo bem? Daí começamos a parte extremamente importante, que é de encéfalo mesmo. Acabamos aquilo que ajuda a gente a localizar e agora a gente vai estudar as estruturas mesmo. Aqui a gente tem um corte sagital mediano de uma peça de fato, e a gente identifica estruturas. Lobo parietal, o tálamo, a gente vê aqui, ó, a região talâmica, o terceiro ventrículo, que é medial, então aqui a gente só vê sua cavidade, a aderência intertalâmica. Que mais a gente consegue ver aqui? Todo o tronco encefálico, o bulbo, a ponte, a base da ponte, dentro da ponte, a gente vê direitinho as estruturas aqui. Olha que bonitinho essa região mais pigmentada aqui no mesencéfalo. Que estrutura é essa? Bem, o mesencéfalo. A gente vê uma região, os núcleos aqui, a gente tem um núcleo rubro, a gente tem a substância cinzenta periaquilotal, a substância negra, enfim, a gente vê todas essas partes aqui. Olha aqui, no número 5, a gente vê o aqueduto cerebral de Sylvius, o aqueduto do mesencéfalo, os colículos superiores e inferiores. Veja que aqui é uma visão anterior e aqui é posterior, né? Tanto que a gente vê aqui o cerebelo, com suas folhas, né? As folhas cerebelares, a véu medular superior, véu medular inferior não dá para ver aqui, mas superior dá. Então, vejam essas estruturas. O que nós iremos estudar é essa região daqui, é essa região do diencéfalo que a gente vai voltar todas as nossas atenções. Novamente, corpo caloso, a gente vê tanto o joelho quanto o esplênio do corpo caloso, o mesencéfalo, a ponte, o bulbo, todas essas estruturas são muito importantes. Vejam aqui nessa peça o seio esfenoidal, preenchido por ar. Vocês já sabem como que funciona os seios da face, né? E logo atrás dele, posterior, a célula túrcica. E essa célula túrcica, a gente tem uma estrutura extremamente importante, que é a hipófise. Haste infundibular, fundíbulo. Olha aqui, que estrutura é essa? Em 6. Quiasma óptico. Então, essa parte daqui, a gente vai ver depois, é o hipotálamo. E a gente vê direitinho que essa região que nós vamos estudar, ela é muito, assim, discreta. Então, a gente tem que ter muito cuidado nos cortes
a coronais, especialmente no coronais, né? Porque sagitais medianos a gente vê, e os sagitais, né? Paramedianos também, a gente vê estruturas muito que lembram bastante, né? A gente sabe se localizar, mas os cortes coronais, eles são um pouco mais difíceis. Então, de encéfalo, a parte mais complicada são os cortes coronais. Novamente, aquela mesma figura que a gente já viu, só que agora focando em quê? Nas estruturas diencefálicas, especialmente o tálamo. Os tálamos ao redor, formando a parede do terceiro ventrículo, e aqui o plexo corioide do terceiro ventrículo. A gente vê novamente a cápsula interna, a gente vê novamente o núcleo lentiforme. Olha aqui, cabeça do núcleo caudado. Lembra que eu falei para vocês saberem identificar em que região vocês estão do ventrículo lateral? Pois é, com isso daqui, sabendo que aqui é o cordão anterior do ventrículo lateral, vocês já sabem que vão encontrar por perto a cabeça do núcleo caudado, vão ver o septo pelúcido, vão ver nesse corte daqui muitas estruturas que eu já trabalhei com vocês em outro momento. Então, cápsula interna, a gente vê aqui, a cápsula externa, a gente vê depois a cápsula extrema, enfim, a gente vai estudar isso direitinho no próximo módulo do curso, mas para identificar a gente tem que saber localizar, né? Aqui o mesmo corte em ressonância magnética, em ponderação T1. Isso daqui a gente já viu. 1, cabeça do corpo caudado. 3, a gente já viu que é o núcleo lentiforme. O 6, cápsula interna. O 7, a gente já vê que é o tálamo, ou os tálamos, né? São estruturas pares. Terceiro ventrículo, a gente já vê o corno posterior do ventrículo lateral, ou até mesmo já chegando no corno inferior, só que nessa região daqui não dá para ver muito bem o corno inferior, ele estaria mais para baixo interiorizado. Aqui, portanto, é o corno posterior. E a gente é importante ver aqui a relação que ele tem com o esplênio do corpo caloso e as radiações ópticas, né? Não dá para ver direitinho aqui, não tem o número 20, depois acho que vocês vão achar, eu mostro em outra imagem, mas as radiações ópticas estão vindo para cá, para o lobo occipital. Ok, então a resposta daquela questão vocês já têm. Novamente, outra figura, a gente vê aqui terceiro ventrículo, muito bonitinho. Aqui, depois a gente vai ver, aqui é o epitálamo, a parte mais posterior do diencéfalo. A gente está vendo a glândula pineal aqui. Olha aqui, estruturas talâmicas, a gente está vendo o tálamo aqui. Novamente, cápsula interna, a gente já sabe. E aí depois a gente precisa saber se é o corno posterior, corno anterior da cápsula interna, se é o joelho da cápsula interna, né? Veja aqui o número 14 aqui. É o corno anterior, aqui o joelho, né? A dobrinha da cápsula interna e depois a parte posterior, o ramo posterior da cápsula interna. Olha o 10 aqui, olha o que a gente vê. O plexo corioide do ventrículo lateral. Aqui a gente já está no corno occipital, no corno posterior. Veja que ele é bem profundinho aqui. Então, na medida que a gente for cortando para cima, ele vai subindo, 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 até se unir ao corpo. Aqui a gente está vendo novamente o corno anterior do ventrículo lateral, em íntima relação com a cabeça do núcleo caudado. É isso daí que a gente já viu. Também é chamado de corno frontal, em relação ao lobo que ele está, né? Então, estruturas importantes. Lembrem, terceiro ventrículo e o tálamo ao redor. Agora, na ressonância, né? A gente vai ver nos slides seguintes cortes cada vez mais superiores, ok? Aqui, axiais, e depois a gente vê os cortes coronais e sagitais. Nesse corte daqui, a gente vê o terceiro ventrículo, a gente vê os tálamos, a gente vê novamente o putamen, entre o putamen e o tálamo, a cápsula interna, e aí nesse caso daqui, a parte posterior da cápsula interna, depois ele voltaria com o joelho e a parte anterior da cápsula interna.
a gente vê a cabeça do caudado, então a gente sabe que aqui, logo um corte acima, a gente veria o corno anterior do ventrículo lateral. A gente vê o fórnix aqui. A gente vê, olha, esse corte daqui foi muito preciso, porque ele nos mostra o forame interventricular, comunicando o terceiro ventrículo com o corno anterior do ventrículo lateral. E a gente sabe que o foramen de Monro, né, o foramen interventricular, é a estrutura que delimita o corno anterior e o corpo do ventrículo lateral. Então, posteriormente a isso, a gente teria o corpo, anteriormente o corno anterior do ventrículo lateral. Vocês vão ter esse slide para poder estudar. Tálamo, corpo caloso novamente, o esplênio do corpo caloso. Em cortes mais superiores, a gente veria o joelho do corpo caloso. Aqui ele chama de átrio do ventrículo lateral, né? Mas é a região que tem aquele trígono. A gente já viu direitinho isso. Um corte um pouquinho superior, a gente aqui já vê o corpo, né, do ventrículo lateral, não chegou no trígono ainda. Vocês podem ver que aqui, vou voltar, aqui é um corte mais inferior, aí já estaria sim no corno, chegando no corno inferior ou até mesmo no corno occipital. E aqui a gente veria o corpo, né? Fórnix, novamente, putamen, cabeça do caudado, tálamo, aqui, os tálamos nessa região daqui, mais mediana. Ela é paramediana, imediatamente paramediana, né? Para a sagital mediana. Novamente, cápsula interna, a gente vê o putamen. Tudo isso são estruturas que vocês precisam se localizar, ok? Como eu falei para vocês, de estruturas vasculares, o seio sagital passa por aqui, o superior. Vocês vão estudar direitinho as estruturas venosas e drenagem venosa do encéfalo, né? Aqui em cortes coronais, e aí eu peço toda a atenção possível. Ele vai de cortes mais posteriores para cortes mais anteriores, ok? Se localizem por essas figurinhas que estão aparecendo acima. Então, nessa daqui, a gente tem um corte mais posterior. Então, em cortes mais posteriores, o que a gente identificaria, né? Olha aqui, a gente tem o que ele chama aqui de átrio do ventrículo lateral, e aí o átrio do ventrículo lateral está exatamente na parte muito próxima do trígono, né? O trígono do ventrículo lateral, que divide o ventrículo lateral em posterior e inferior. Isso não é surpresa para ninguém, a gente está indo mais para posterior nas imagens. O que mais a gente está vendo? O pulvinado tálamo, que é o núcleo, né, a região talâmica mais posterior do tálamo. Aqui a gente consegue ver um corte muito bonito, que a gente consegue ver o aqueduto cerebral, né, de Sylvius, do mesencéfalo. A gente vê, portanto, aqui na região do ventrículo lateral, a parte mais posterior do caudado. Então, a cauda do núcleo caudado a gente vê aqui. No corno anterior, a gente vê a cabeça do núcleo caudado. Aqui no corno posterior, a gente vê a cauda do núcleo caudado. A gente vê aqui mais inferior, aqui está um pouquinho difícil de ver, mas seria o corno temporal ou corno inferior do ventrículo lateral, né? Ele vem de anterior. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Gente, eu não tô conseguindo. Tá. Ele vem de anterior, depois volta, dá uma voltinha. Então, quando a gente pega um corte aqui, assim, a gente vê tanto a parte mais posterior dele, né? Nesse caso aqui, ele se dividindo, né, no seu corno posterior, no seu corno anterior, quase nessa região, e um pouquinho também do corno inferior. Então, isso que é interessante vocês já irem vendo o formato tridimensional, né, do ventrículo lateral. Por isso que a gente consegue ver aqui o corno temporal dele. E várias outras estruturas que vocês podem estudar no slide que eu vou mandar para vocês. Um corte um pouquinho mais anterior, a gente já vê o que? Olha aqui.
terceiro ventrículo. A gente já vê aqui, novamente, o corno temporal do ventrículo lateral ou corno inferior. A gente vê os corpos mamilares, que são a porção mais posterior do hipotálamo. A gente vê terceiro ventrículo. A gente vê os tálamos formando a parede do terceiro ventrículo. Vemos também temos que ver, né? Também a cápsula interna está aqui, lateral ao terceiro, ao tálamo, né? O fórnix. Olha aqui, o corpo do ventrículo lateral, o corpo do corpo caloso. A gente vê aqui que estrutura está no assoalho barra a parede lateral do ventrículo lateral, que acompanha ele em formato de C. E isso mesmo, o corpo caudado. Aqui, corpo do corpo caudado. Novamente, um corte muito bonitinho que mostrou o forame interventricular, o forame de Monroe, pegando o terceiro ventrículo e os ventrículos laterais, fazendo essa comunicação que é importante para a circulação, né, licórica. Líquor é produzido aqui, desce, depois sobe novamente. Você está vendo que tem líquor fora e líquor dentro, dando aquele esqueleto hidrostático, né, que é importante. Sépio pelúcido, como a gente já havia falado. Então, essas estruturas são muito importantes da gente analisar, né? Cortes coronais são um pouquinho mais difíceis, mas vocês já estão vendo aqui que vocês estão analisando. Depois a gente vê as estruturas vasculares. A formação hipocampal também. Depois a gente pode estudar isso com mais afinco, né? Em um corte um pouquinho mais anterior, a gente ainda vê o corno anterior do ventrículo lateral, ainda vê a cabeça do caudado, e agora a gente vê o quê? Aí eu te pergunto, eu vou perguntar a vocês. Ele está chamando aqui de trato óptico. Nessa região daqui, é uma região anterior ou posterior ao quiasma óptico? Pois é, se a gente já está pensando no trato óptico, isso significa que os nervos ópticos já chegaram no quiasma, já decussaram as fibras temporais, as fibras temporais não decussaram, na verdade, as fibras nasais decussaram, e agora eles estão formando o trato óptico, que vai formar as radiações ópticas chegando ao lobo occipital. Então aqui é um corte um pouquinho mais posterior, como a gente de fato imagina, ele foi bem feliz colocando aqui. Então, novamente, sépio pelúcido, cabeça do caudado. A gente vê aqui a pituitária, a hipófise, os tratos ópticos que vão divergir aqui e para os seus lobos temporais. A gente vê muitas estruturas aqui que vocês podem analisar. As amígdalas, importante depois, como já falei para vocês, do controle do medo, na reação de medo. O tâmen, globo pálido, comissura anterior. E a gente não vê agora porque já passou do tálamo. Se a gente voltar para o tálamo, a gente veria a cápsula interna. Aqui já passou, está mais anterior. Ok? Indo mais anterior ainda, a gente vê o que a gente esperaria ver, o quiasma óptico. Então, a gente vê o quiasma óptico aqui. A partir dele, um corte um pouquinho mais posterior, a gente já vê os tratos ópticos indo para o lobo occipital. E antes dele, não tem um corte antes dele, a gente veria os nervos ópticos chegando até ele. Aqui a gente vê as carótidas, aqui não tem em flovoide, eles não estão em flovoide. Novamente, a pituitária, a hipófise. Aqui o seio esfenoidal, ele está um pouquinho lateralizado aqui, porque ele não pegou completamente. Mas o seio esfenoidal aqui, ó, anterior, portanto, a sala túrcica, a pituitária. Putamen, cabeça do caudado, corno anterior, agora não é corpo mais, é corno anterior, as artérias, a carótida interna, a artéria cerebral anterior, que aí já são ramos, que vocês vão ver no trígono de Willis, e o corpo, o seio cavernoso, a gente vai estudar logo mais. Então, identifiquem essas estruturas.
Em cortes sagitais, esse daqui é sagital mediano, é muito simples de vocês analisarem. Quarto ventrículo, véu superior, véu inferior, C1, C2, atlas e axis. Então, seio esfenoidal, aqui célula túrcica com a sua pituitária, né, aquilo que está abrigando, né, essa célula túrcica abriga a pituitária, que a gente no Brasil geralmente chama mais de hipófise do que pituitária, então um termo mais antigo. Ponte bulbo mesencéfalo, o teto mesencefálico, toda a estrutura do cerebelo que vocês já viram com o João, o corpo caloso, o esplênio do corpo caloso, o joelho do corpo caloso, o corpo do corpo caloso. Aqui, em estrutura muito mediana, a gente está vendo... na mediana mesmo, no corte sagital mediano, a gente não vê tálamo. A gente veria o terceiro ventrículo e talvez a aderência intertalâmica, mas não são em todas as pessoas que essa estrutura é visível, que ela existe. Então, aqui ele extrapolou, foi um pouquinho para o lado e aí veio o tálamo, né? Aqui a gente veria o corpo pineal, a pineal, a comissura das abênulas, a gente vê um pouco mais acima. Tudo isso a gente vai ver em epitálamo. Essas são as divisões, né? Vocês vão ver com o pessoal de anato que o diencéfalo é dividido em tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. Ok? Tudo dividido pelo sulco hipotalâmico. Novamente, o forame de Monroe, o forame interventricular. Tudo isso daqui é uma imagem que vocês podem ver e analisar posteriormente. Em um corte paramediano, a gente já vê o ventrículo lateral, corpo do ventrículo lateral. Agora sim o tálamo, aí sim o tálamo a gente vê bonitinho. Comissura anterior, aí a porção anterior da cápsula interna, a gente já consegue ver aqui. A gente vê saindo do mesencéfalo o terceiro par craniano, que é o óculo motor, muito importante, o mesencéfalo, a ponte, o pedúnculo cerebelar médio, a tonsila cerebelar, muito importante quando você tem hipertensão craniana, intracraniana, quando você faz a redução da pressão intracraniana de forma abrupta, pode ter uma herniação de tonsila e comprimir o bulbo, levando a uma parada cardiorrespiratória por compressão do centro da respiração e centro vasomotor. Então, muito importante tomar cuidado em punções lombares, em pessoas que estão hipertensas, intracranialmente, né, uma hipertensão do sistema ventricular, muito importante isso. Vocês conseguem ver se a pessoa está com hipertensão intracraniana, fazendo um exame de fundo de olho, analisando o disco óptico, vendo se ele está herniado ou não. Então, tudo isso vocês vão pegar na prática com o tempo. Então, estruturas importantes, novamente a cabeça do caudado, formando o quê? O assoalho do corno anterior do ventrículo lateral. Então, um corte um pouquinho mais posterior, só para não deixar de ter, né? Novamente, o corno temporal, aqui ele já voltou, né? O corno inferior ele já voltou, já veio aqui para frente. O átrio, ou como a gente chama de o trígono, né, do ventrículo lateral, em que ele se separa em corno inferior e posterior, né, occipital. A gente vê muitas estruturas aqui que não são importantes para a gente agora, a gente vê depois. Tálamo também, ok? Tálamo está aqui um pouquinho mais para o lado. Mas lateral ainda não é muito importante para a gente agora, ok? Aqui só ajuda depois a gente ver a detectar o sulco central e aí o giro pré-central e o giro pós-central relacionados são os campos primários da motricidade e da sensibilidade, ok? São dos giros importantes para a gente estudar no próximo módulo. E aí vem uma coisa muito interessante, que é a anatomia radiológica do hipotálamo. Já estudamos, portanto, o tálamo e agora vamos para o hipotálamo, ok? Novamente, sabemos que o tálamo se divide, né, do hipotálamo pelo sulco hipotalâmico, a aderência talâmica, né, intertalâmica, a gente vê o tálamo aqui,
A gente vê aqui no terceiro ventrículo o plexo corioide. A gente está vendo aqui o corpo mamilar. A gente vê aqui o infundíbulo. A gente vê o tubo cinéreo também, região tuberal. A hipófise anterior ou adenohipófise, hipófise posterior ou neurohipófise, a eminência mediana, quiasma óptico, estruturas muito importantes da gente reconhecer. Então, essa região aqui é que nós iremos estudar agora, que é o hipotálamo. Já em uma vista inferior, cortando aqui o tronco encefálico, a gente sabe que é um tronco encefálico na altura do mesencéfalo, porque a gente vê a emergência do nervo craniano número 3, o oculomotor, da fossa interfunicular. A gente vê a substância negra separando a base do pedúnculo cerebral, o núcleo rubro e a substância negra perioquidutal junto com o aqueduto cerebral de Hillius. Aqui é o lugar que a gente vai querer estudar agora. Os corpos mamilares, que são a parte mais posterior do hipotálamo. A gente quer estudar também o infundíbulo, o hipotálamo em sua porção infundibular, o quiasma óptico, e aí anteriormente vem os nervos ópticos, passam pelo quiasma óptico e formam os tratos ópticos. Então aqui eles já estão indo, vão constituir as radiações ópticas. Portanto, tubo cinéreo aqui, ó. A gente vai estudar isso tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Então, veja bem. A gente sabe que o hipotálamo ele se localiza na parede do terceiro ventrículo também, assim como o tálamo, mais separado do tálamo pelo sulco hipotalâmico. Anteriormente ao hipotálamo, né, é bom a gente ver a existência da lâmina terminal. Essa lâmina terminal, eu não sei, ela está mais aqui ou mais anterior, ela não faz parte de fato do diencéfalo, mas ela é estudada aqui, porque embriologicamente ela não faz parte, da constituição do diencéfalo, né? Ele é mais do telencéfalo, mas a gente estuda aqui porque funcionalmente ela atua no diencéfalo, no hipotálamo, porque é uma região que não tem barreira hematocefálica e é constituída pelo órgão vascular da lâmina terminal, né? Como o pessoal chama, que é um sensor térmico e salino, que basicamente funciona para regulação da homeostasia. E a gente vê a função hipotalâmica, basicamente tem várias funções, mas em uma palavra, se eu puder resumir em uma palavra, seria o controle da homeostasia. E esse controle da homeostasia é muito refletido nos diversos núcleos que constituem o hipotálamo. Ok? O hipotálamo é dividido em 4 grandes áreas, né? Em cortes de anterior para posterior. A gente vê aqui cortes coronais mais anteriores indo para posterior. Então, mais anterior, um pouco mais posterior, um pouco mais posterior, um pouco mais posterior. São as 4 grandes divisões do hipotálamo. A gente chama essas divisões de área pré-óptica, a região supraóptica, a região tuberal e a região posterior, a região dos corpos mamilares. E aí, é interessante a gente ver o seguinte, a gente tem uma divisão dos núcleos que constituem cada uma dessas regiões. Vocês vão ver com o pessoal da neuroanatomia na monitoria dele a função de cada um deles. Eu só vou ser o mais breve possível, porque é importante um pouco para o nosso caso de hoje. Então, vamos lá. Na sua porção mais anterior, a gente ver um pouquinho do quiasma óptico, a gente conseguiria ver aqui os nervos ópticos, né, depender do corte, na área pré-óptica. Núcleo aqui, não tem muito núcleo importante nessa área pré-óptica. Como eu falei para vocês, a parte mais importante é a lâmina terminal, que está mais anterior aqui. Já na região supraóptica, os núcleos mais importantes são os núcleos periventriculares, supraóptico e supraquiasmático. Isso é importante a gente saber a função de cada um desses núcleos, mas não precisa decorar, a gente só precisa saber porque eles fazem parte da homeostasia do corpo, do controle da homeostasia, né? Então, o núcleo supraquiasmático. Tá.
fica acima do quiasma óptico. Ele é responsável pelo controle dos ciclos circadianos, porque ele tem conexões com o epitálamo, né, com a pineal, através de fibras simpáticas, e também recebe fibras do trato retino-hipotalâmico. São fibras que saem do olho, da retina, e vão até o hipotálamo, são importantes para o controle do ciclo circadiano. Como a gente vai ver, a pineal também é responsável pelo controle circadiano, entre outras coisas, uma vez que ela libera um hormônio muito importante chamado melatonina. Já o núcleo supraóptico e o paraventricular, né, esses dois núcleos aqui, eles têm neurônios que secretam hormônios, né, hipotalâmicos, que são liberados na neurohipófise. A constituição neuronal são os neurônios magnocelulares, neurônios muito grandes. Vindo mais posterior, um pouquinho mais posterior, a gente tem 3 núcleos aqui, um núcleo, na realidade, 2 núcleos e uma região, né, que são muito importantes. O núcleo arqueado, o núcleo ventromedial e o hipotálamo lateral. Eu chamo aqui de núcleo hipotalâmico lateral, eu chamo de hipotálamo lateral. Por quê? Porque é importante essa região? Porque o núcleo arqueado, ele tem aqueles neurônios pequenininhos, os parvocelulares. Eles terminam na eminência mediana e na haste infundibular. É no núcleo arqueado que vai ter a produção dos hormônios tróficos da adenohipófise. Então, todos aqueles hormônios produzidos no hipotálamo, que irão ser tróficos para hipófise, para adenohipófise, eles são produzidos aqui no núcleo arqueado. E por meio do sistema porta-hipofisário, como a gente vai ver, chega até a hipófise, até a adenohipófise, e estimula os neurônios lá, as células daquela glândula, a produzirem, aumentarem ou diminuírem a produção dos respectivos hormônios. Muito importante. Já o hipotálamo lateral, né, junto com o núcleo ventromedial, é importante para o controle da saciedade e da fome. A gente vê que neles né, a gente encontra os centros da saciedade e da fome. No núcleo ventromedial, o centro da saciedade, e no hipotálamo lateral, o centro da fome. Então é importante relacionar, porque a gente tem muitos hormônios, né, que atuam, especialmente leptina e grelina, né, como vocês provavelmente viram o ano passado com a professora Helena. E em um corte mais posterior, na parte mais posterior do hipotálamo, a gente vê a região mamilar, que basicamente, de forma bem simples, o corpo mamilar, formando o seu núcleo mamilar, participa do circuito de papéis, que é um circuito envolvido no sistema límbico, né? E tem relação, esse núcleo daqui, esse corpo mamilar, tem relação com o núcleo anterior do tálamo, formando fibras mamilotalâmicas, importante, nesse circuito de papéis. Ok? Aqui a gente tem uma imagem um pouco mais uma imagem um pouco mais fisiológica, que eu vou passar mais rápido para vocês, né? A gente vê aqui quiasma óptico e aqui os vários núcleos emitindo os seus axônios, né? Para controlar, seja a adenohipófise ou a neurohipófise, né? A gente vê que a neurohipófise ela recebe os neurônios, os axônios neuronais, que vêm especialmente do núcleo paraventricular, núcleo supraóptico. A gente vê outros núcleos, né, que emitem os seus axônios. A gente vê os neurônios magnocelulares, aqueles enormes neurônios, que produzem por meio de um transporte anterógrado, liberam os seus hormônios aqui na neurohipófise, perdão. São os próprios axônios dos neurônios magnocelulares que vão liberar aqui na neurohipófise. Por isso que a gente fala que a neurohipófise não produz nada. Ela secreta porque ela recebe a produção do hipotálamo. Já a adenohipófise, hipófise anterior, tem um extremo cuidado, né, fisiológico por meio do sistema porta,
Basicamente, o sistema porta são dois sistemas venosos intercalados por um sistema capilar. Então, são duas veias ou vênulas que são, entre elas a gente tem capilares, né? Não é o tradicional de artéria, a capilar veia, a gente tem veia capilar veia, que é o sistema porto-hipofisário, muito importante para a regulação fisiológica. Uma vez que cada uma dessas regiões produz hormônios importantes para a homeostase. Os mais importantes, assim, número, são os da adenohipófise. A gente vê o GH, além do controle, né, do crescimento, ela é importante no controle glicêmico também. Faz parte dos hormônios de controle glicêmico, como insulina, glucagon, o GH e o cortisol. São hormônios importantes no controle glicêmico. TSH, o hormônio tireotrófico, estimula a tireoide a produzir T3 e T4. O T4 é a forma não funcionante, ele precisa passar por uma conversão, uma deiodinização, né, periférica para virar T3. A gente chama de deiodinase, as enzimas que fazem isso perifericamente. Nós vamos ter aulas específicas de tireoide no futuro. O ACTH, que é um hormônio estimulante da adrenal, que é principalmente do córtex da adrenal, na verdade, né? Porque a medula da adrenal está relacionada às epinefinas. Então, córtex da adrenal, na sua secreção de corticoides. Também produção de hormônios que vão estimular as gônadas, como o FSH e o LH. Os ovários produzindo estrógeno e progesterona, os testículos a testosterona. A gente vê isso nas alças de controle. Também a prolactina, que estimula a produção do leite. Já a neurohipófise produz o ADH, muito importante para a retenção de água nos ductos coletores do néfron, e a ocitocina, muito importante para a contração uterina e a liberação do leite, né? Tem até aquela frase, né, muito importante que deve ter caído na prova de vocês: quem não chora não mama. E é uma frase que tem um respaldo fisiológico, uma vez que o choro da criança libera ocitocina, muito importante para a descida do leite. E também mexe com a prolactina, né, que é a produção do leite. Então, de forma resumida, o hipotálamo é um importante constituinte da homeostasia do nosso corpo. Eu deixei aqui, eu não vou falar muito não, aqui foi um mapa mental que eu fiz no ano passado para estudar as áreas, né? O núcleo supraplasmático, a área supraóptica, os núcleos, enfim, cada uma delas, fazendo um grande resumão de hipotálamo. Vou deixar aqui para vocês verem depois, se for interesse de vocês. Finalizando hipotálamo, a gente já vê aqui o corpo caloso, a gente vê aqui os ventrículos laterais, né? Um dos ventrículos laterais, a gente vê aqui o núcleo caudado, como a gente já sabe muito bem a relação dele com o ventrículo lateral. A gente vê o fórnix aqui formando o circuito de papéis, né? Vocês vão ver depois desse circuito a coluna do fórnix. A gente vê aquele fascículo que eu falei para vocês, o mamilo talâmico, né? Que sai do corpo mamilar e vai para o tálamo, um núcleo específico anterior do tálamo. Número 18, eu não consigo mostrar para vocês agora, eu queria mostrar a glândula pineal. Depois eu mostro para vocês em epitálamo. E os núcleos hipotalâmicos, né? Basicamente mostrando para vocês o epitálamo. Ok? O hipotálamo, perdão. Novamente uma imagem mostrando para vocês as estruturas, né? Aqui é anterior, aqui é posterior. No número 12, a gente vê o quiasma óptico. No número 4, a gente vê aqui são os núcleos, né? A gente vê aqui a apresentação dos núcleos hipotalâmicos. Número 7, o corpo mamilar. Então, veja aqui, quais são as áreas do hipotálamo? Pré-óptica, tuberal. Pré-óptica, quiasmática, tuberal e a mamilar. Então, as áreas que estão relacionadas naqueles cortes que eu falei para vocês. Que outra estrutura é legal mostrar para vocês aqui?
Bem, o tálamo e a aderência intertalâmica, que não tem em todas as pessoas. O corpo caloso já mostrei. Enfim. E aqui eu acho que dá pra... Não, aqui não dá pra ver a glândula pineal novamente. Ela tá mais posterior aqui. Ela tá ali mais ou menos aqui, assim, ó. Perto da comissura das abênulas. Então, uma imagem agora mostrando direitinho. Aqui vocês vão conseguir ver perfeitamente a lâmina terminal, ó, lembra do órgão vascular da lâmina terminal. Vejam a comissura anterior, vejam o fórnix, vejam o corpo caloso, vejam o tronco encefálico, bulbo, ponte, mesencéfalo, aqueduto cerebral de Silvius, quarto ventrículo, véu medular superior. Aqui a gente, o professor apontou aqui como PT a cisterna da lâmina quadrigêmea. A gente vê aqui o teto mesencefálico, aqui ó, a parte do epitálamo, a pineal, comissura das abênulas, a comissura posterior, o terceiro ventrículo, né? Aqui estrutura mais mediana, o quiasma óptico, o infundíbulo, a célula túrcica aqui, a gente vê o seio esfenoidal, a hipófise anterior, a hipófise posterior, ou neurohipófise e adenohipófise, não respectivamente, na verdade, né? Hipófise anterior ou adenohipófise, hipófise posterior, neurohipófise. São estruturas importantes a se ver nesse corte sagital mediano aqui. Aqui a gente tem um corte axial, empoderação T2, e que a gente consegue ver o corpo mamilar, aqui mais anteriormente, o tuber cinério, a artéria cerebral anterior e o trato óptico, já, portanto, passado o quiasma óptico, né? Antes seria nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico. Então, a gente aqui tá, né? Você já conhece a estrutura do mesencéfalo, camada do pedúnculo cerebral, o teto mesencefálico, a substância cinzenta periaquedutal, um aqueduto cerebral, substância negra, núcleo rubro, tudo isso vocês sabem, vocês encontram por aqui. Aqui a gente já tem um corte coronal. Em corte coronal, a gente consegue ver o núcleo caudado, a gente consegue ver putamen mais posterior, portanto daria para ver a cápsula interna. A gente vê o núcleo accumbens e a artéria cerebral média. Aqui, ok? Em um corte mais anterior, a gente vê uma estrutura muito importante, que é o seio cavernoso. Essa é uma estrutura que eu quero que vocês entendam bastante. Bem, seio esfenoidal, a gente vê aqui. Portanto, a gente está no hipotálamo. Vejam que a gente está no hipotálamo. Vejam que a gente está vendo a glândula hipófise. Ela não está muito redondinha, como a gente costuma ver. Ela geralmente fica um pouquinho mais... O parênquima dela fica um pouco mais achatadinho. A gente vê as carótidas aqui com o flow void, o fenômeno do flow void. A gente vê o infundíbulo, aqui ele chama de pituitary stalk, o infundíbulo, o quiasma óptico. Então, a gente vê que anteriormente a isso teria um nervo óptico, posteriormente isso ao trato óptico. E nesse seio cavernoso, né, tem um seio cavernoso à direita e à esquerda, a gente vê muitas estruturas que passam dentro dele, que são muito importantes. Uma delas é a artéria carótida interna, muito importante, vocês saibam disso. Aqui é estranho, né? É um pouco estranho você ver carótida interna aqui e aqui. Fala, ué, mas como assim? É que ela dá uma dobrinha, tá vendo? Ela dá uma dobrinha dentro do seio cavernoso. Ela entra e sai, sabe? Então, por isso que é um pouco confuso, mas é porque ela entra e sai. Ela dá uma dobra, um joelhinho ali mais posterior. Então, veja, tem estruturas importantes que passam dentro desse seio, né? Onde é que você tem sangue ali ao redor dessas estruturas. Especialmente a carótida, a gente vê a pituitária, a hipófise e alguns nervos cranianos, como o oculomotor, troclear, abducente e dois ramos do trigêmeo, né?
os ramos oftálmico e o ramo maxilar. Aqui nas imagens, o nervo oculomotor, V1 e V2, trigêmeo em seu ramo oftálmico e trigêmeo no seu ramo maxilar. A mesma coisa aqui, oculomotor, trigêmeo em seu ramo oftálmico, e trigêmeo em seu ramo maxilar. É importante a gente estar familiarizado com essa estrutura daqui, né? Carótidas, o infundíbulo, que é asma óptico, a própria hipófise. É importante a gente estar acostumado com essa estrutura. Novamente, em outro corte aqui, que é asma óptico, infundíbulo, a hipófise. A gente vê aqui as artérias carótidas internas com o flow void, confere o número do flow void, e o seio esfenoidal. Novamente, olha o nosso grande amigo, ventrículo lateral. Portanto, aqui é o corno anterior do ventrículo lateral. A gente sabe disso porque a gente está em cortes bem anteriores. E ao lado dele a gente esperaria encontrar quem? A cabeça do núcleo caudado. Bem, vocês já sabem de qual é salteado. Sobre um pouquinho de trato óptico, eu não vou trabalhar muito isso com vocês. Vocês sabem que as fibras temporais da retina, elas não cruzam, elas passam pelo quiasma óptico sem cruzar, e as fibras nasais, ou seja, aquelas que estão mais medianas, a que saem da retina, elas cruzam. Isso vai gerar toda uma sintomatologia específica em lesões de nervo, em lesões de quiasma, em lesões de trato, ok? Isso vai gerar topografias específicas, padrões específicos de perda de campo visual, ok? Só relembrando para vocês, aqui também um corte coronal, é importante vocês verem o terceiro ventrículo, o septo pelúcido, o núcleo caudado, putamen, cápsula interna, portanto, entre o tálamo e o putamen, o giro do símbolo. Bem, eu não vou trabalhar muito essa imagem daqui agora não, porque a gente tem ela nesse slide daqui. Como eu já falei, septo pelúcido, o núcleo caudado, putamen, o globo pálido, a cápsula interna a gente veria por aqui, terceiro ventrículo. Nessa região daqui, se fosse mais posterior, a gente veria o hipotálamo, aqui a gente está vendo mais se fosse mais posterior, perdão, a gente veria o tálamo, aqui a gente está vendo o hipotálamo e o hipocampo, né? Importante, região importante, faz parte de alguns circuitos relevantes. Lâmina medular lateral. Aqui. Então, agora falando do subtálamo. Em subtálamo, a gente só precisa identificar algumas estruturas muito importantes. Ele tem íntima relação com o mesencéfalo. De forma bem resumida, o subtálamo ele se resume ao núcleo subtalâmico, que é muito importante para o circuito pálido subtálamo palidal. Então, ao globo pálido, fibras para o subtálamo, fibras novamente para o corpo pálido. Então, é muito importante a gente ver isso basicamente na organização motora, ok? Na organização motora. Então, aqui a gente vê putamen, globo pálido, a lâmina medular lateral, os tálamos, núcleo rubro e o núcleo subtalâmico, que é o que a gente precisa ver aqui. A gente vê nesses cortes daqui, eu apontei para vocês as setas que correspondem a cada um deles. Novamente, o núcleo subtalâmico e a substância negra, ok? Essa mesencefálica, portanto, você já conhecem. Epitálamo. Epitálamo, a parte mais posterior do diencéfalo, basicamente constituído por abênulas, ou comissura das abênulas, a glândula pineal e a comissura posterior. As abênulas participam da regulação dopaminérgica do circuito mesolímbico, que está relacionado a emoções e tudo mais, então ela participa da regulação desse neurotransmissor, dopamina, então é importante. E a pineal, dentre muitas funções, a mais importante dela
é a secreção de melatonina, portanto, o controle de sono e vigília, como a gente viu lá no hipotálamo, que tem fibras que são recebidas pelo hipotálamo por meio do trato retículo hipotalâmico, né, da retino hipotalâmico, e daí a emissão de fibras adrenérgicas simpáticas para pineal, ok? Onde vai ter o controle da secreção de melatonina e tem um controle muito fino sobre isso, né? Por isso que é importante ter esse trato, né? Que vai desde a retina até a pineal, porque isso é o controle do ciclo de sono e vigília com base na luminosidade externa, ok? E agora, finalmente, já terminamos a nossa monitoria da anatomia. Voltamos de neuroanatomia, neuroimagem, né? A parte de imagem especialmente. E voltamos agora ao nosso caso. Mas relembrando, sei que vocês já faz muito tempo, vamos relembrar. Tem múltiplos achados na nossa paciente, né? A pergunta que a gente faz é, esses achados, eles estão relacionados clinicamente? Eles fazem parte de uma única etiologia ou eles fazem parte de etiologias diferentes? Eles fazem parte... A gente vai dar depois um diagnóstico etiológico, a gente dá um diagnóstico sindrômico agora e depois o etiológico, a gente vai ver, tem que saber distinguir quando são etiologias diferentes, causas diferentes. Vamos seguir uma hipótese clínica que, de fato, todos eles estão relacionados. Uma obesidade troncular, do tipo androide, acne, amenorreia e hipertensão, hirsutismo, acne de início recente, né? Já havia colocado aqui. O aparecimento de hematomas da pele, que na verdade a gente já discutiu que são equimoses, com grande facilidade, qualquer traumazinho na pele, qualquer traumazinho tem rompimento dos vasos, portanto a gente vê regiões mais avermelhadas, mais eritematosas, em equimose, suor excessivo e estrias na pele, especialmente na região abdominal. A menstruação cessou há 2 anos. Hoje a nossa paciente tem irritabilidade e humor depressivo, tem diminuição da energia, né? Como ela disse que não aguentava subir escada. E no exame físico a gente vê as faces em lua, uma obesidade abdominal, tipo androide, um coxinho de gordura dorso-cervical na face posterior do pescoço, pernas finas, a genitália normal e o exame neurológico normal, que é o que de fato vocês devem estar se perguntando por que então diabos tem esse caso aqui na nossa monitoria, se o exame neurológico está normal. Bem, vamos lá. Esses sinais e sintomas são compatíveis com que tipo de síndrome? Vamos dar um diagnóstico sindrômico. E o que é uma síndrome, né? É um conjunto de sinais e sintomas que frequentemente aparecem juntos. Então, vamos dar um diagnóstico sindrômico. Outra pergunta. Essa síndrome é causada pelo excesso de que hormônio? Então, vocês já estão imaginando que a gente está trabalhando com hormônios. Agora, na cabeça de vocês já devem estar no hipotálamo, hipófise, já estão chegando nessa região. Isso que a gente trabalhou na nossa monitoria de hoje. Então, a gente tem uma síndrome e ela é causada pelo excesso de um determinado hormônio. A pergunta... e vocês, claro, não fiquem em cara de Nazaré, por favor. Qual a possível localização anatômica dessa condição? O que está causando esse excesso de hormônio? Por que isso está acontecendo? Vamos lá, então. Essa manifestação, né, essas manifestações que a gente está vendo são bem típicas de uma síndrome que a gente chama de síndrome de Cushing. Ela é basicamente caracterizada por um hipercortisolismo, ou seja, um excesso de cortisol. Geralmente, quando a gente se depara com isso na clínica, né, com Cushing, com síndrome de Cushing, a gente já pensa geralmente em síndrome de Cushing iatrogênica, que é quando você tem uma administração exógena de glicocorticoide. A pessoa está tomando cortisona, dexametasona, ela está tomando um corticoide exógeno e, portanto, aumentando as suas funções, né, relacionadas ao cortisol. Ou acontece também um excesso de produção primária, ou seja, um excesso de produção lá na adrenal. É o lugar que a gente pensa, ou está um problema exógeno, ou está um problema primário. Porque as causas secundárias são aquelas causas de hipercortisolismo que não estão relacionadas nem com a administração exógena de glicocorticoide, nem problemas de produção primária. Elas são muito menos frequentes. Elas são bem menos frequentes, bem menos frequentes que
as causas primárias. E aí, quais são as causas secundárias, né, de hipercortisolismo mais importante? São, por exemplo, neoplasias secretores de ACTH. E aí a gente vai ver duas neoplasias importantes de secretores de ACTH. Então, tá. Agora a gente precisa descobrir se esse hipercortisolismo é primário ou secundário. Tá. Aí, lembrem, o objetivo não é que vocês entendam isso agora. Estou explicando um caso para a gente entender o que aconteceu com a nossa paciente, porque eu trouxe esse caso para a nossa monitoria. Tá, o que a gente vai fazer em seguida é medir esses hormônios, medir os níveis desses hormônios. Por questões metodológicas, por variações circadianas, o cortisol a gente mede na urina no intervalo de um dia. No caso da nossa paciente, ele estava bem elevado, a referência até 70, ele estava em 410. Então, de fato, a gente tem um hipercortisolismo que explica a síndrome de Cushing que a gente está percebendo na nossa paciente. A gente faz um teste de supressão de corticóide noturno, por exemplo, a dexametasona, que é um corticóide muito forte, à noite, e a gente avalia os níveis de ACTH e cortisol no dia seguinte. E aí a pergunta, por que a gente faz isso, né? Por que a gente faz? Porque a administração de dexametasona, de glicocorticoide exógeno, teoricamente, em indivíduos normais, levariam à supressão do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, porque a gente está inibindo tanto a secreção de CRH quanto a secreção de ACTH. Então, no outro dia, a gente veria níveis abaixados de ACTH e também de cortisol. A gente veria níveis mais abaixados de cortisol. Só que o teste de supressão com altas doses de dexametasona, ele foi positivo, de fato, diminuiu o cortisol plasmático. Só que o ACTH sérico, ele não estava tão baixo quanto deveria estar nessa supressão de dexametasona overnight, ok? Então, resumindo, agora no nosso caso, a gente tem uma produção excessiva de ACTH que está tendo baixa responsividade ao feedback negativo, né, desse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Apenas altas doses de glicocorticoide fizeram isso. Em doses menores, o overnight com doses menores de dexametasona não promoveram isso. Só com doses altas. E ainda assim, com ACTH sérico, né, do sangue, não tão suprimido assim. Então, a gente sabe que tem um excesso de ACTH. Tá. Onde que está esse excesso de ACTH? A gente sabe que tem um excesso de ACTH porque a supressão com dexametasona não funcionou. Então, onde que está esse excesso de ACTH? A gente tem duas possibilidades. Ou a gente tem um tumor hipofisário, que é secretor de ACTH, ou a gente tem uma neoplasia não hipofisária, que também é secretora de ACTH. Um exemplo muito comum, né? Muito comum no sentido de que não é muito prevalente, mas é comum, é o tumor de pequenas células do pulmão. Ele é secretor de ACTH. Então, você e eu, como médicos do caso, a gente decide fazer uma ressonância magnética do crânio. E aí, portanto, a gente não faz uma tomografia computadorizada do pulmão. Por quê? Porque a causa secundária de hipercortisolismo mais prevalente é um tumor hipofisário secretor de ACTH, não é uma neoplasia de pulmão de pequenas células secretoras de ACTH. Então, a gente vai na ressonância primeiro. Ok? Porque a gente está buscando agora uma adenoma de hipófise, uma vez que a supressão dessa metazona funcionou. O que não aconteceria caso tivéssemos se a gente tivesse de frente, né, com a neoplasia secretora de ACTH não hipofisária, como o pulmão. Ele não faz parte do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, então ele não sofreria influência desse feedback negativo. E aí a gente tem o resultado da nossa ressonância, e a gente vê aqui, e agora vocês são plenamente capazes de identificar a anatomia dessa região, a imagem dessa região, seio esfenoidal, a gente vê quiasma óptico, a gente vê aqui o flow void das carótidas, a gente vê aqui a hipófise. A gente vê uma massa aqui um pouco mais menos sólida, né? Que é a hipófise menos composta de hipersinal, né? Ela está mais em hipossinal em relação à hipófise. Novamente aqui a gente vê uma estrutura mais abaulada, diferindo um pouco o flow void das carótidas aqui. E novamente uma estrutura diferindo, né? Um pouco. Em sagital mediano, a gente vê um aumento da região da célula túrcica, a gente vê aqui o seio senoidal, a gente vê um aumento
Eu queria falar para vocês que essas imagens aqui não são do mesmo paciente, ok? São imagens que representam a neoplasia que a gente está estudando, a neoplasia de hipófise secretora de ACTH, ok? Tanto é que vejam, aqui, a gente tem uma estrutura muito mais circunscrita aqui, né? Seio esfenoidal aqui e fulvoide das carótidas, e a gente vê esse tumor aqui bem circunscrito. A gente chama de adenoma de hipófise ou microadenoma, dependendo do tamanho, né? E aí é importante, vamos lá, comentar um pouquinho. O nosso paciente, né, a paciente, na verdade, foi encaminhada para realizar a cirurgia transesfenoidal da glândula pituitária, da glândula hipófise. Ela foi fazer uma cirurgia com um acesso facilitado pelo seio esfenoide, já que ela está diretamente relacionada com esse seio. A cirurgia correu muito bem, só que o paciente apresentou poliúria e polidipsia depois da cirurgia, um dia depois. Ou seja, ela desenvolveu diabetes insípidos em função da redução da secreção de ADH. Iatrogênio, porque foi um erro médico, né? A gente chama de iatrogênio quando tem algum erro médico, de certa forma. Então, vasopressina deu problema de ADH, que se resolveu nos dias seguintes, mas no futuro retornou. Ela ficou dependente de um tratamento para diabetes insípidos, exatamente problemas na secreção de ADH. Os sintomas de hipercortisolismo cessaram em alguns meses. O ciclo de controle, né, de cortisol, enfim, ele demora um pouco a se normalizar, então alguns meses depois ele se normalizou. E agora a gente já entendeu o caso, a gente está em contato com o microadenoma de hipófise secretor de STH. Esse aumento de STH fez com que um efeito de aumento de secreção de cortisol pelo córtex da adrenal, o que desenvolveu um caso de hipercortisolismo, que é aquilo que inicialmente não tinha nada a ver com o sistema nervoso central e depois se mostrou extremamente relacionado. Volto a falar para vocês, os sintomas relacionados a hipercortisolismo, né? Geralmente não são de causa secundária, a grande maioria são de causas primárias. Nesse caso daqui, a gente está de frente com uma coisa chamada doença de Cushing. Tem uma síndrome de Cushing, mas aqui a gente chama de doença de Cushing, que é exatamente o adenoma de hipófise secretor de STH. E é isso. E aí eu deixo um desafio que eu quero que vocês me respondam. Caso esse microadenoma, né, ele é pequeno, ele evoluísse para um adenoma maior, um adenoma que tivesse um efeito de massa, que comprimisse estruturas adjacentes. Diga para mim um sintoma que vocês esperariam encontrar nesse paciente. Pode ser um só. São vários que vocês poderiam descrever, mas eu quero um só. E aí, para deixar vocês responderem, vocês têm que ver essa imagem daqui, essas imagens, e aí me falem um sintoma que vocês encontrariam nesse nosso paciente. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado a monitoria e qualquer dúvida, por favor, me procurem. Ok? Um forte abraço e até mais.